Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus. Eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus abençoada para vocês. E a palavra que eu queria estar trazendo está lá no livro de Salmos 1. Salmo 1, no capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém, irmãos? Então aí nós vemos o Salmo 1. Ele é um salmo simples, né? Todo mundo deve conhecer. Mas ele é um salmo muito importante que a gente pode ver aí que no versículo 1 ele fala que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então aquela pessoa que não segue os conselhos das pessoas ímpias, aquelas que não seguem a Deus também. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, aquela pessoa que não imita a conduta dos pecadores, as pessoas que fazem as coisas erradas, que pecam. Então como é feliz, né? Então a gente tem que ter essa felicidade de não seguir os maus conselhos, não imitar as atitudes dos ímpios, daquelas pessoas que não querem saber de Deus, daquelas pessoas que não têm interesse com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Isso agrada demais o Senhor, né? Também não se assenta na roda dos zombadores, né? Daquelas pessoas que só querem zombar dos cristãos, né? Que Jesus falou: serão perseguidos, serão zombados pelo meu nome. Ou seja, os discípulos eles iam ser perseguidos, eles iam zombar ele, assim como zombar de Jesus. Então os ímpios eles zombam da gente, assim como zombar de Jesus. Eles chamam a gente, muitas vezes as pessoas que não são cristãos, que zombam da gente, chamam a gente de bobo, fala que a gente não precisa estar seguindo desse jeito, assim, certinho. São palavras dos ímpios, né? Que as pessoas falam por que a gente fica zombando da gente, né? Por que a vida da gente nada dá certo, sempre as coisas dão errado. E muitas vezes a gente passa por provação, passa por dificuldade e as pessoas zombam da gente como se a gente fosse fracassado, né? Mas na verdade é o trabalho de Deus nas nossas vidas. Se a gente não entender isso, a gente pode acabar concordando com os conselhos dos ímpios ou pode acabar se juntando com os ímpios, né? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nessa medita dia e noite, o versículo 2. Então nossa satisfação tem que estar na lei do Senhor, né? Meditando na palavra de Deus dia e noite. E em fazer aquilo que agrada a Deus, não que agrada as pessoas. Muitas das vezes a gente, por agradar as pessoas, a gente acaba fazendo coisa errada, acaba desagradando a Deus por desagradar as pessoas. Então a gente não tem que estar seguindo o que todo mundo fala, né? Igual fala lá em Gálatas 1:10, o apóstolo Paulo fala que se eu estivesse seguindo a homem, não estaria seguindo a Cristo, né? Então a gente por seguir aquilo que as pessoas falam, ou doutrinas de homem que levam à perdição, que a Bíblia fala disso também, doutrinas de pessoas que levam à perdição, lá em Efésios 4:11. Se ler lá, você vai encontrar. No versículo 3: é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Então aqui o que fala aqui no versículo 3 é o que eu tinha falado, né?
é como a árvore plantada na beira das águas correntes. Ou seja, a árvore ela fica plantada na beira da água corrente, ela só dá fruto no tempo certo. E assim é a vida do cristão. Tudo que a gente faz, a gente vai colher fruto no tempo certo. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. É tudo no tempo de Deus, no tempo certo. Não de acordo com a nossa vontade, de acordo com a vontade de Deus, né? Por isso que a gente tem que confiar em Deus. E a gente acaba prosperando, né? Quando a gente confia nele, né? Versículo 4. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Então, o ímpio aqui, o salmista compara ele como uma palha, né? Uma palha que o vento leva ela e a palha ela pega fogo muito rápido e some, o fogo consome ela acaba ali, né? Já a árvore não, a árvore ela permanece e dá frutos. E frutos dá frutos que eu quer dizer ganhar mais pessoas, né? Então assim como a gente vira uma árvore, a gente consegue dar frutos, conseguir mais pessoas para Cristo, né? Conseguir multiplicar, né? E assim para que essas pessoas consigam dar mais frutos também, né? Conseguem multiplicar mais, né? E assim vai crescendo o evangelho da palavra de Deus. Então o ímpio ele não prospera, né? Talvez sim pode prosperar, né? Mas não está de acordo com a vontade de Deus. Ele é como a árvore. A árvore quando muitas vezes a árvore ela cresce a raiz. O justo ele é como a árvore que ela cresce a raiz para baixo, né? Cada vez está mais fortificado, vai crescendo, né? Não é como outras árvores que elas crescem muito, mas a raiz às vezes também é pequena e acaba com o vento derruba ela. Então esse é o justo, né? Versículo 6. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Então a justiça de Deus ele vê tudo o que a gente faz, né? Ele vê todas as coisas, tudo que a gente faz. Um dia a gente esconder nada de Deus. O único jeito de Deus não ver a gente fazendo nada de errado é só não fazer, né? Porque um dia Deus vai julgar todo mundo, né? Todas as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente faz de errado, de certo. Então a gente tem que ter a convicção que Deus ele tá vendo tudo que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente pode pecar por não resistir a alguma tentação, né? Mas a gente tem que tentar fazer aquilo que é certo, né? Mesmo que a gente não consiga, né? Muitas vezes a gente vai cair em pecado, vai errar pra gente ver que a gente é falho, que a gente é pecador, que a gente não é melhor que ninguém, né? Mas a gente tem que parar isso em propósito de oração pra gente conseguir vencer o pecado, não importa qual seja, né? Deus ele pode nos dar a libertação. Versículo 6. Por isso o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então Deus aprova o caminho do justo e os ímpios só muitas das vezes aqui na terra eles prosperam, tudo dá certo na vida deles, mas no final de tudo, quando vem um juízo final, ele vai acabar indo para perdição, né? Então lá no Salmo 73 o salmista fala: por pouco não me desviei, por pouco não me afastei de Deus. Por quê? Porque os ímpios, eles só prosperam, tudo dá certo na vida deles, mas o salmista fala que a vida dele tudo parecia que dava errado. Só que Deus fez ele entender que ele por mais que ele estava passando por dificuldade, tudo dava dando errado na vida dele, Deus ele estava indo pro caminho do céu. Ele estava indo pro caminho da salvação. Já os ímpios não, ele estava indo
pra um buraco, caminho da perdição. No final de tudo, quando eles morressem, ele ia ser feliz aqui, só que eles diziam tudo pra perdição, né? Já ele tava indo pra salvação. Então a gente tem que ter ciência que Deus ele reconhece tudo aquilo que a gente tem feito, as nossas atitudes. E nós tem que fazer o que é certo, né? Não importa o que aconteça, se as outras pessoas fazem tudo errado. Todas as vezes faz coisa tudo errado, mas só que tá indo pra perdição, né? Então a gente tem que fazer as coisas certas. Porque Deus ele vê tudo e a gente tem que tomar muito cuidado para não brincar com as coisas de Deus, né? Porque Deus ele não brinca de ser Deus, Satanás ele não brinca de ser Satanás. A gente não pode brincar de ser crente. Porque senão a gente vai acabar perdendo nossa salvação, né? Amém? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.